comecei a gravar, só para dizer, essa gravação provavelmente vai ficar disponível. Eu vou tentar não editar, mas se vocês quiserem que eu edite, eu edito. No sentido do quê, né? Enfim, vocês podem se manifestar em qualquer momento da aula, porque isso daqui é uma aula. A aula é um momento de troca e é um momento que a gente gostaria muito que vocês também trouxessem as dúvidas de vocês, né? E aí, o que eu espero? Se vocês tiverem vergonha de aparecer na gravação ou qualquer coisa assim, a gente pode editar cortando a parte da gravação. É só avisar que não está confortável e aí eu corto, finjo que nem aconteceu, tudo bem? Mas se manifestem porque tá. Se manifestem porque qualquer manifestação traz uma discussão nova, pode trazer várias coisas interessantes para a aula, beleza? O que mais que eu tenho para falar? Acho que eu vou botar para apresentar aqui. Um segundo. Tirar daqui. Um segundo. Sim, podem abrir o microfone, falar. Se vocês quiserem abrir a câmera também, podem abrir a câmera, não tem nenhum problema, assim, nada. Vocês estão livres, sintam-se confortáveis. E é isso. Eu só queria falar isso porque a gente, essa dinâmica de aula virtual é muito diferente, né? E a gente fica, às vezes, acanhado de participar, principalmente numa turma que é muito grande, né? Mas lembrem, todo mundo está aqui para aprender, inclusive eu e o Guilherme. É a primeira vez que a gente está dando um curso da nossa área de pesquisa e eu acho que vai ser uma experiência muito interessante. Tá, vamos lá. Share screen. Então, primeiramente, eu queria me apresentar, falar sejam bem-vindos. E peraí, eu tenho que botar aqui o chat para eu ficar vendo. Tá. Sejam bem-vindos. Esse vai ser o nosso Larissa, só uma curso. coisa. Oi. Se você quiser, eu posso ficar de olho no chat aí. Se alguém escrever alguma Não, coisa, se eu eu não estiver acho que eu olhando, eu te tô. falo. Eu acho que tá tranquilo. Acho. Qualquer coisa, Tá fala tranquilo? aí, Beleza. abrem o microfone e me avisem que tá tudo errado e aí a gente vê, tá? Esse curso a gente pensou para contar um pouco sobre efeito Casimir, né? E hoje é aula 1, serão 5 aulas. Meu nome é Larissa Inácio e eu sou doutoranda, né? Eu faço doutorado no Instituto de Física da UFRJ. Vocês podem entrar em contato comigo por esse e-mail. E e esse curso vai ser ministrado, claro, junto com o meu excelentíssimo colega e amigo pessoal, Guilherme Costa. A gente faz parte do grupo de flutuações quânticas do vácuo, grupo de flutuações quânticas, que estuda flutuações quânticas do vácuo. Esse efeito Casimir, eu espero que fique bastante motivado estudar ele hoje, mas a ideia é que a existência de flutuações do vácuo, dessas flutuações quânticas, faz com que a gente tenha uma série de fenômenos muito interessantes que se manifestam de formas, inclusive, macroscópicas que a gente não esperaria, beleza? A aula de hoje, a gente vai tentar motivar isso, ver como essas coisas acontecem, ver como elas aparecem na natureza. A gente está organizando um site, que dentro do meu site, ele não está pronto, mas vocês podem salvar esse site aí. Eu vou mandar o link. Um segundo. Esse site é o meu site pessoal. Tem várias coisas lá. E na parte de... Tá. E na parte
de projetos, vai ter uma aba dedicada a esse curso que a gente está organizando. E nessa aba a gente vai colocar tudo, a gente vai colocar nossos slides, a gente vai disponibilizar os vídeos, a gente vai disponibilizar a bibliografia mais dedicada, né? Hoje eu não vou, hoje provavelmente nas próximas aulas eu não vou conseguir me organizar o suficiente para colocar nos próprios slides as bibliografias. Mas a gente tem essas bibliografias separadas, organizadas, e a gente vai colocar tudo organizadinho, bonitinho no site, beleza? E aí no site vocês vão conseguir ver tudo. Eu vou atualizando vocês conforme o curso vai andando, qual é o status do site, beleza? E aí, tudo bem, vamos lá. Por que a gente escolheu falar desse... Por que a gente escolheu falar desse tópico de efeito Casimir, em específico? Principalmente porque eu e o Guilherme, a gente trabalha num grupo que estuda, tem o histórico de estudar o efeito Casimir. E conforme o tempo foi passando, várias abordagens de estudar o efeito Casimir foram surgindo. E no nosso grupo tem um professor que foi responsável, junto com assim, grandes outros nomes dessa área, que foi responsável por uma abordagem que a gente vai fazer nesse curso que não necessariamente é o que muitas pessoas conhecem, que é a abordagem via espalhamento para o cálculo da energia de Casimir, força de Casimir. A gente, na aula de amanhã, pretende incentivar, motivar essa abordagem que está relacionada a essa visão de espalhamento, beleza? Não é o famigerado Farina. O Farina inspirou, né, muitas coisas desse grupo, tá no coração do grupo, mas essa abordagem ela foi desenvolvida principalmente com o professor Paulo Américo, que é o orientador do Guilherme. Então, o que a gente pretende fazer? A gente pretende gravar essas aulas, como eu estou gravando aqui, e eu vou colocar na pasta que a galera do DPS me passou. E eles devem disponibilizar no YouTube deles. Mas eu posso disponibilizar provisoriamente no meu YouTube até que eles liberem, tá? Então, no meu site, o que vai ter? Vai ter o link mais atual. Então, se tá no meu YouTube, vai estar o site do meu YouTube. Se eles já tiverem upado, eu vou tirar o do site do meu YouTube e vou botar o site deles, porque eu achei eu acho que tem que motivar mais atividades desse tipo, enfim. Mais alguma coisa? Ah, sim, eu falei que é o Paulo Américo, né? Enfim, Paulo Américo Maia Neto. A gente vai falar muito dele aqui, muito do que ele desenvolveu, porque a gente tem um contato muito próximo. O que é a aula de hoje? A aula de hoje é sobre eletrodinâmica quântica de baixas energias. Por que eletrodinâmica quântica de baixas energias? A gente quer estudar flutuações do vácuo, né? Enfim. E aí a gente vai ver como essas duas coisas se relacionam. A eletrodinâmica são equações, né, que regem... quer dizer, a eletrodinâmica é um conjunto, é uma interação, né? Tipo, o eletromagnetismo é um conjunto de interações que são regidas pelas equações de Maxwell, certo? As equações de Maxwell, elas descrevem... a gente é apresentado em diversos níveis, né? Durante a nossa graduação em física, principalmente. A gente é apresentado de diversas formas a essas equações. E no finalzinho lá da física básica, a gente vê que se você tem um campo magnético que varia no tempo, ou um campo elétrico que varia no tempo, você necessariamente tem um outro. O campo elétrico e o campo magnético, eles são mutuamente alimentados
numa dinâmica conjunta, certo? Então, qual é o ponto das equações de Maxwell? As equações de Maxwell, no final das contas, elas conseguem descrever o que a gente entende como ondas eletromagnéticas. Você ter uma dinâmica acoplada entre o campo magnético e campo elétrico, e essas equações estão erradas. Eu vou consertar antes de botar. Aqui é hot de B, tá, gente? E aqui é o E. A gente ter essa dinâmica acoplada faz com que surja soluções para as equações de Maxwell, mesmo quando a gente está sem fontes e sem correntes. Ou seja, que são as ondas eletromagnéticas, que é a luz que a gente conhece, ok? Uma forma de a gente entender. Só que, enfim, a luz, as ondas eletromagnéticas são mais do que o espectro visível que a gente vê, né? Isso é de conhecimento geral. Guilherme, quer falar alguma coisa? Tá bom. Eu vou corrigir esse slide, isso daí foi falha minha. E aí a gente está falando, então, de altas energias e baixas energias. Qual é a dicotomia que acontece? O que a gente está falando desses regimes de energia, né? Quando a gente fala de altas energias, de interações que são consideradas altas energias, a gente geralmente está falando de estudar, por exemplo, a interação das partículas fundamentais. Então, a gente sabe que no CERN a gente coloca, a gente tem aqueles aceleradores de partículas, e as partículas elas têm uma energia muito alta, assim como esse chuveiro de raios cósmicos, né? Que faz com que a gente sabe que a gente só consegue detectar, né? Esse chuveiro porque as partículas que geram esse chuveiro têm uma energia muito alta. Em contrapartida a essa física, né, que está relacionada às altas energias, a gente estuda coisas que estão a baixas energias, que, por exemplo, aprisionamento de partículas com luz, que é um dos braços do nosso grupo de pesquisa. E aí, o que baixas energias, então, implica? Implica que a gente está estudando uma faixa de energia, né, muito baixa, pelo próprio nome, que está e a gente está basicamente dizendo que a gente está estudando coisas que estão relacionadas a efeitos do vácuo, né? Que é a ausência de, por exemplo, que é a ausência de fontes e correntes. Enfim, aí o eletromagnetismo clássico, ele consegue descrever muitas coisas que a gente tem no nosso dia a dia. A gente consegue descrever a dispersão da luz, né? A gente consegue descrever dispersão da luz surgindo arco-íris. A gente consegue explicar a miragem, que é a mudança, né? Tipo, o que está acontecendo na miragem? A miragem ela é a onda eletromagnética, a luz do espectro visível, que está interagindo com um meio que tem densidades diferentes. E por que ele tem densidades diferentes? Porque cada, né, camada de ar ali nessa atmosfera aqui tem uma temperatura diferente, e acaba que cada faixa, né, dessa temperatura interage de forma diferente com a luz. E então aqui a gente tem o caso no qual que é o mais comum da gente saber da miragem, né? Que é quando o chão está mais quente. E aqui tem o caso que a gente não está tão acostumado, que é quando o chão está mais frio. E aí a reflexão, né, essa imagem que a gente vê, acontece ao contrário. Então, o que a gente está vendo nessa imagem, nessa fotinho, é o navio de cabeça para baixo. O eletromagnetismo clássico também é suficiente para fazer com que a gente entenda o raio-x. Oi?
Alguém abriu o microfone? Tá bom. O eletromagnetismo clássico também é suficiente para descrever o que a gente conhece como raio-x, as interações, né, de raio-x com a matéria que, enfim, nosso corpo. E a gente consegue, então, fazer radiografias, tomografias, e mesmo com o eletromagnetismo clássico, a gente consegue descrever o que a gente entende como pelo radar, né? Enfim. E aí, quando surge o eletromagnetismo quântico? O eletromagnetismo quântico, ele basicamente surge de um meio, né? De uma questão duas questões que foram respondidas da mesma forma, né? Que a estabilidade do átomo, porque a gente sabe que um átomo numa órbita fechada, ele tem aceleração, porque ele está numa órbita, né? E se ele tem aceleração, o que deveria acontecer com ele? Ele deveria emitir radiação, porque um elétron, né, uma partícula carregada acelerada, emite radiação. Só que imagina que você está nessa órbita fechada e aí você começa com uma energia cinética. A partir do momento que você está acelerado, o que aconteceria com você? Você começaria a emitir radiação, certo? Então você perderia energia. Ao você perder energia, o que acontece? Duas coisas acontecem. Primeiro que a sua energia cinética diminui, e pela sua energia cinética diminuir, o que acontece também? O seu raio, o raio, né, dessa órbita diminui, porque o raio da órbita está diretamente relacionado com essa velocidade, né, essa velocidade angular. Então, você, no final das contas, teria o quê? Você teria você teria o colapso desses átomos. Então, você teria um elétron numa órbita e até que ele se decairia até o núcleo, ok? Só que isso não acontece. A gente tem átomos, né, que são bastante estáveis. A gente tem muitos átomos estáveis por aí no pedaço. Outra questão que era muito crucial na época era o que eles chamavam de... Eu esqueci o termo. Não sei que é lá do ultravioleta. Radiação de corpo negro. Não, catástrofe do ultravioleta. Catástrofe do... Ah, tá. Que o que aconteceria? Você não teria um espectro como a gente tem para corpos que a gente observa. Isso daqui seria o espectro, né, de um corpo que a gente chama de corpo negro. E ele não era explicado em nenhum limite pelas teorias que existiam nessa época, né? Que é essa teoria clássica aqui, e tinha um limite inferior aqui também, que também divergia. Nada dessas coisas conseguia explicar esse espectro bonitinho, e não conseguia também explicar a estabilidade dos átomos. O que surge, então, para conseguir explicar? O modelo da quantização, tá? Então, a gente ter... Então, a gente ter a energia do fóton, né, quantizada por H cortado ni, não, peraí, H cortado ômega. H-ni, isso. H cortado ômega, por a gente ter essa energia quantizada, a gente consegue explicar o átomo de hidrogênio, ou átomos em geral, né? A estabilidade de átomos, eles se manterem em órbitas, e também a gente consegue explicar a radiação de corpo negro, que é exatamente a teoria que é conhecida por descrever esse fenômeno, tá bom? Discutir isso não é exatamente o escopo do que a gente quer fazer, mas era importante
frisar o início, né, da onde surgiu a necessidade de se quantizar a energia do fóton. E aí, o que acontece diretamente depois que você quantiza a energia do fóton? Você vê esses carinhas aqui maneiros, né, bem conhecidos pela literatura, enfim, o Einstein e o Bohr. O Bohr é um cara que sabia de tudo. Ele sabia tudo de quântica. Tudo que existia para saber, ele já sabia. Só que ele era um cara muito humilde. Eu recomendo ler tudo sobre o Bohr, porque ele era um cara assim, genial. E aí o Heisenberg, o Paulo Dirac, o Einstein e o Bohr, esses caras foram os responsáveis por darem início, né, a essa interpretação de você ter o campo eletromagnético. Você ter o campo eletromagnético com uma média nula, mas que o desvio da média já não é mais nulo. Você tem um campo ao quadrado, né, diferente de zero. A média do campo ao quadrado é diferente de zero. E isso é o que dá origem ao que a gente conhece como vácuo quântico, beleza? O vácuo quântico tem... o vácuo quântico, ele tem como... como é que é? Ele tem como essa força motriz, a analogia, né, com o oscilador harmônico. Guilherme quer falar sobre essa parte? Eu acho melhor. Você está no mudo. Você está no mudo, a frase mais falada em 2020 e 2021. Se eu tenho algo que na média é zero e a média dele ao quadrado, a média quadrática dele é diferente de zero, a gente pode esperar a flutuação, certo? Esse é um comportamento físico que a gente já vê em outros sistemas quânticos, como, por exemplo, o nosso querido e amado oscilador harmônico, né? O oscilador harmônico, o nível mais baixo de energia dele ele não é zero, justamente por causa da existência de flutuação. E a existência de flutuação, a gente já vem de lá do princípio da incerteza. Quando eu tenho ΔX, ΔP maior ou igual a H cortado, eu quero dizer que eu tenho flutuação tanto em posição e tanto em momento. Por exemplo, isso também é verdade pro campo eletromagnético. As componentes do campo eletromagnético quântico, elas obedecem relações de incerteza, certo? Elas flutuam. Essa que é a principal marca do eletromagnetismo quântico. O eletromagnetismo clássico, você vai pegar suas equações de Maxwell, vai pegar lá divergente de E igual a ρ sobre epsilon zero, vai resolver as equações acopladas, feliz da vida, e você tem algo determinístico. Você resolve essas equações com as equações de contorno, você tem tudo, com essas condições de contorno, você tem tudo lá na sua mão, feliz e contente. Você pode fazer isso no eletromagnetismo quântico, você vai continuar tendo flutuação. As coisas são probabilísticas no reino quântico. É isso que dá a graça, é isso que dá a emoção do eletromagnetismo quântico, isso que faz ele tão especial. E essas flutuações impõem que o estado de mais baixa energia não seja zero, porque se a energia fosse zero, eu consigo determinar o campo univocamente. E ele não vai... vai ser univocamente igual a zero. Só que como as coisas flutuam, a minha energia ela é meio de H cortado sobre 2. Igualzinho no oscilador harmônico. Quem fez quântica ou 4 já vai reconhecer isso aqui de algum lugar. Alguma pergunta? Perguntaram, no caso, para flutuações térmicas. Flutuações térmicas é um tipo... A gente também tem flutuações térmicas e a gente tem o que a gente chama de... a gente tem o que a gente chama de fótons térmicos, tá? O caso de quando a gente tem temperatura, a gente tem exatamente o problema do corpo negro.
A gente vai ter aquele espectro conhecido do aquela distribuição de estados Bose-Einstein. para bósons, só que no caso do fóton, a gente tem o que é aquele. Ai, o Zzinho é a fugacidade. Qual é o Mi? É o. Potencial químico. O potencial químico é nulo. Por quê? Porque você não tem custo, né, para você gerar fótons, né? Enfim, mas isso eu acho que é uma outra discussão. A gente pode trazer amanhã um pouquinho dessa discussão, porque é muito interessante essa discussão de fazer uma interpretação, né, do caso térmico à luz desse número de ocupação dos estados, beleza? Então, Larissa, você me permite oi. só fazer um comentário a Claro. respeito dessa... É porque a gente tem que separar muito bem a ideia de flutuação quântica para flutuação térmica. A flutuação térmica ela vai ser uma consequência da temperatura, da termalização com o reservatório. A flutuação quântica ela vai acontecer mesmo a temperatura zero. Você pode reduzir para zero a temperatura do seu reservatório, fisicamente impossível, mas mesmo a temperatura zero você vai continuar tendo essas contribuições. Uma coisa interessante, as flutuações térmicas elas existem porque a gente tem preguiça de resolver 6 vezes 10 a 23 equações de movimento. Essa é a verdade. Se a gente conseguisse, a gente ia ter o nosso sistema determinístico. Elas são estatísticas, são consequências estatísticas, e por isso a gente adota um modelo probabilístico, porque a gente tem preguiça de resolver essa quantidade incomensurável de equações. As flutuações quânticas, por exemplo, as flutuações do campo eletromagnético, elas são essenciais. Mesmo a temperatura zero, elas vão continuar acontecendo, porque essa é uma teoria essencialmente probabilística. Não existe uma uma equação de movimento para o campo eletromagnético quântico como existe para o clássico, entendeu? Ele não é essencialmente determinado em todos os pontos do espaço, em todos os instantes de tempo. Tá mais ou menos claro o que eu quis dizer com isso? Eu só gostaria de frisar mais uma coisa que você falou, que dependendo da escala de energia, resolver 6 vezes 10 a 23 equações não é suficiente, porque a gente tem partículas, né? Se você está muito baixas de energia, você tem partículas que se comportam, né, numa escala de comprimento que você começa a ter o overlap, como a gente chama, das funções de ondas individuais, né? Então, não é tão simples, não existe um determinismo quântico. O determinismo quântico é probabilístico. É isso que é a mensagem. Então, sempre que você está falando de quântica, você está falando de probabilidades. Eu acho que esse é o ponto inicial. E aí, a energia do ponto zero, só para fechar esse slide, ela surge exatamente de você ter todos os níveis de energia possível podendo existir, né? Então, você define um comprimento de onda qualquer, você define uma frequência de onda qualquer, essa frequência de onda no vácuo ela pode existir, tá bom? E aí, se você não tem fóton nenhum nesse campo, a energia mais baixa possível é essa. Posso afirmar que as flutuações quânticas do vácuo são decorrentes das probabilidades relacionadas à criação e aniquilação de partículas? Pergunta de $1 milhão. Então, assim, existem várias questões relacionadas a isso, né? Tipo, eu não sei se eu saberia responder em completude essa pergunta. Mas a gente associa, né, que as flutuações do vácuo elas são associadas a emissões, né, de fótons num regime numa escala de tempo que é menor do que a precisão daquela
desigualdade de Heisenberg, né? A desigualdade de tempo e energia. Então, seria o que a gente chama de fótons virtuais, entendeu? Mas tem muita coisa envolvida. Inclusive, tem vários grupos de pesquisa que trabalham exatamente com essa coisa de par, criação e aniquilação de partículas barra fótons, né? Partícula, um fóton é uma partícula. Enfim. Inclusive o Farina, que já citaram nos comentários aí, trabalha um pouco com isso e ele tem uns trabalhos, ele tem trabalhado, se interessado por esse tipo de coisa. Se essas flutuações for no cone de luz, eu não sei se eu entendi essa pergunta, desculpa. Você quer dizer assim? Não sei se faz sentido a gente falar de flutuações quânticas fora do cone de luz, porque eu sinceramente não entendo o que seria isso. Assim, se me permite dizer, fora do cone de luz, não faz sentido falar disso porque todas as suas funções de correlação, né, as suas funções que vão relacionar os campos em diferentes pontos do espaço, em diferentes pontos, em diferentes instantes de tempo, elas têm que zerar. Né? Isso você acha em livros de teoria quântica de campos, e você vai ver todos os cálculos dos comutadores do campo, das componentes do campo, né? Elas têm que zerar fora do cone de luz. Isso tem a ver com relação de causalidade, né? Isso. A gente só lida com relações causais. Mais alguma pergunta? Beleza. E aí, a interação desse campo, né, que mesmo que não tenha foto algum, com outros... somente a existência desse campo que tem flutuações faz com que a gente consiga explicar o que a gente chama de emissão espontânea. O que é emissão espontânea? A emissão espontânea, ela é você ter um átomo excitado livre, ok? Ele está lá sozinho. Ele tem um tempo característico no qual depois ele decai. E por que ele decai? Ele decai exatamente porque o hamiltoniano, né, que diagonaliza esses estados de energia, não é mais só o hamiltoniano desse átomo, né? Aqui, como a gente está falando. Ele é o hamiltoniano desse átomo mais o hamiltoniano do campo. Só que é flutuação, né? Então, para agir, o que a gente tem? A gente tem esse tempo característico que faz com que esse átomo, no final das contas, consiga decair. Beleza? Guilherme, quer falar mais alguma coisa disso? Eu só tava respondendo uma dúvida aqui no chat, Uhum. que ele perguntou que quem perguntou? O Guilherme, meu xará, perguntou, não entendeu o motivo dessa média não ser nula implicar em flutuações quânticas. É porque é o seguinte, eu até entendi a pergunta errada. A média do campo, beleza, zero, mas isso não implica em flutuações quânticas. Você pode só dizer que isso é uma consequência da isotropia do espaço, né? Tipo, o espaço ser esférico. Mas a média quadrática ser diferente de zero quer dizer que... Imagina que eu estou medindo o campo. Eu estou medindo o campo em vários instantes. Na média, todos os valores... Se eu fizer uma média dos valores que eu medi, isso vai ser zero. Só que esses valores, eles dispersam em torno do zero. É isso que dá a ideia de flutuação. Entendeu? A dispersão, a média quadrática, ela traz a ideia da dispersão. Na prática, como pensar como se fosse as incertezas de laboratório, que elas flutuam,
em torno de um valor médio. É isso. Essa que é a identificação. Estatisticamente, essa média quadrática, ela está literalmente medindo, né, o quanto cada valor que você mede está fugindo da média, entendeu? E se essa média, se o campo fosse sempre zero, essa média quadrática a média do campo quadrático seria zero também. Como ele não é zero, a gente tem essas medidas, né, de flutuações que implica nisso que o Guilherme falou, de você ter um desvio quadrático diferente de zero. Ok, obrigado. Se você pensa. A gente está falando de energias reais. A gente não está falando de energias complexas ainda, não. Acho que não vamos tocar em nenhum ponto nisso. Enfim, aí, então, a interação desse átomo, mesmo que você esteja falando de autoestados do átomo, né? Mas ele é um autoestado excitado, ou seja, você está num nível acima do mais baixo, ele já não é mais autoestado do hamiltoniano completo, que é o hamiltoniano do campo com o próprio átomo, beleza? Isso daqui são formas nas quais a gente consegue ver na natureza a emissão espontânea. A emissão espontânea ela é responsável por efeitos de luminescência, tal como fosforescência e fluorescência. Essas duas, elas se diferenciam, né, basicamente pela forma com as quais elas emitem. Então, uma depende unicamente de você estar colocando ativamente o tempo todo, como esse daqui, né? Uma fonte que faz com que a gente tenha um átomo, a gente excita esse átomo incidindo luz, e aí esse átomo decai emitindo luz. Então é isso que a gente está vendo nessas imagens, beleza? E aí, nesse caso aqui, o que está acontecendo nesse caso aqui? Esse caso aqui é que você está incidindo luz, beleza? Aí você excita os estados desses átomos que estão compondo esse material. Só que o tempo de decair desses átomos é muito maior. E aí o que acontece? Depois que você desliga essa fonte, ele continua emitindo, porque o tempo de decaimento é muito maior, beleza? Aqui são algas e aqui são vagalumes. Só porque é muito bonitinho. A gente também tem na natureza um efeito muito interessante dessa troca, né, de você existir, de você ter um hamiltoniano, desse mecanismo, né, de você ter um hamiltoniano que faz com que você tenha ressonâncias, enfim. E aí aqui uma coisa que também é estudada no nosso grupo, não falei, mas a emissão espontânea também é estudada no nosso grupo. A transferência ressonante de energia é estudada no nosso grupo e ela tem uma contrapartida na natureza muito interessante, que é a explicação, ela é parte da explicação do porquê a fotossíntese é tão eficiente quanto beleza? A gente não... o mecanismo da fotossíntese é muito complexo, tá? Mas a transferência de energia entre essas células que vão da ponta das folhas até, né, enfim, até a planta inteira, a transferência de energia é eficiente por causa desse mecanismo de interação com o campo do vácuo. Beleza? Mais alguma coisa, Guilherme? Beleza.
voltando um pouco aos átomos, né? A gente estava falando de átomos, emissão espontânea, não sei o quê. Uma coisa interessante que surgiu assim, né, meio de surpresa, é que foi descoberto no meio do século passado que existia essa diferença de energia entre esses dois níveis, 2s e 2p, do átomo de hidrogênio, que, segundo a equação de Dirac, segundo aqueles acoplamentos LS, etc., não era para ter essa diferença de energia. Essa diferença de energia é da ordem de 1 GHz, tá? Mas as teorias anteriores, né, a conseguirem medir, a conseguirem entender, né, não conseguiam diferenciar o estado 2s e 2p. E o que faz com que a gente tenha uma diferença de energia entre esses dois estados é exatamente a interação desses estados com as flutuações quânticas do vácuo, tá? A história do desvio Lamb é muito interessante, porque veio primeiro a medida, e a medida ela só surgiu na época da Segunda Guerra Mundial, porque eles conseguiram desenvolver aparatos, né, que trabalhavam com frequências muito altas. E aí, se vocês virem, aqui é gigahertz, né, essas diferenças de energias. E aí eles conseguiram medir a história do entendimento do desvio Lamb é muito interessante também, porque traz a discussão do que a gente entende de renormalização da carga do elétron e da massa do elétron, tá? Eu recomendo todo mundo ler um pouquinho, vai lá no Wikipédia depois, mais tarde, e dá uma busca. E a explicação dessa diferença de energia é basicamente a interação desse átomo, do átomo de hidrogênio, com o campo de vácuo, tá? Aí outra coisa que entra, né, no que a gente estuda, eu e o Guilherme, são as forças, e tem a ver, né, com as flutuações quânticas do vácuo, que são as forças dispersivas. O que são essas forças dispersivas? Pensa que você, num dado ponto, ter flutuações de vácuo faz com que, se você tem um átomo ali neutro, você pode fazer com que esse átomo se alinhe de uma certa forma, tal que, apesar dele ser neutro, ele tem um momento de polo flutuante, certo? E aí, por você ter esse momento de dipolo flutuante, você consegue modelar, né, de tal forma que agora dois átomos neutros conseguem se atrair. Essa é basicamente a ideia do que foi proposto inicialmente como interação de Van der Waals. A interação de Van der Waals é uma dessas que você propõe uma teoria fenomenológica e depois você explica. E aí o entendimento dessa interação de Van der Waals é isso, as flutuações quânticas do vácuo fazem com que você tenha agora dipolos flutuantes a cada tempo nos átomos. Os slides serão disponibilizados, sim. Depois que eu corrigi aquela equação inicial lá, que foi feio. As forças dispersivas, elas são extremamente importantes para a gente entender, por exemplo, por que gases nobres condensam. Porque eles são estáveis, né? E se eles estão estáveis, não teria motivo nenhum para eles se atraírem e condensarem. E eu estou falando condensar em sentido, sei lá, se tornar líquido, né? Enfim. Não teria motivo, eles poderiam existir apenas como gases nobres, né? Gases nobres. Mas eles condensam e a explicação para essa condensação vem dessa interação dispersiva. A interação dispersiva também, ela justifica... Guilherme, você quer falar alguma coisa? Eu esqueci de perguntar. Tá bom. A interação dispersiva, ela também explica um pouco
de como nesse início das galáxias, enfim, você tem essa acreção de matéria para a formação de galáxias, tá? Eu vou falar só essa frase e vocês vão ter que se contentar com isso, porque eu não sei muito mais do que isso. Mas as forças dispersivas, elas justificam essa interação e essa acreção. As forças dispersivas também estão aí no mercado para explicar o quê? Como as lagartixas... Larissa, só uma Oi. coisa. Só um comentário rapidinho. Quem tiver curiosidade sobre essa coisa da formação de galáxias, pode rolar aí um comentário na quinta aula sobre isso. Pode ter uma explicação, mas aí vocês vão ter que assistir para saber, sem spoiler. Já tá dando spoiler, tá dando mais farinha. As forças dispersivas também estão no mercado aí para explicar o quê? Como as lagartixas sobem nas paredes. Que o símbolo do nosso grupo é essa lagartixa bonitinha aqui, por causa disso, porque a gente acha muito fofo que uma coisa tão simples quanto uma lagartixa subir na parede, né? Que muitas pessoas, existem muitos, por muito tempo, na verdade, foi uma discussão como as lagartixas sobem na parede, não porque as pessoas não têm nada para fazer, né? Mas porque é interessante, assim. Interessante no nível, as pessoas conseguem reproduzir a um nível macroscópico, tipo, eu consegui me pendurar num negócio na parede, no teto, porque eu tenho um certo aparelho que se gruda no teto dessa forma, da mesma forma que lagartixas se grudam no teto. Então, desenvolvimento de tecnologia a partir de conhecimento básico. E a lagartixa, por muito tempo, se achou que tivesse, sei lá, ventosas ou fosse troca de... Tipo, uma troca como é que é? Uma interação tipo eletrostática, sabe? Que elas teriam uma certa polaridade, não sei o quê. Mas o que explica, assim, várias coisas explicam, né? Mas a maior parte é devido a esse mecanismo, né? De você ter essas setas, né? Como eles chamam, que fazem com que a interação com a parede aumente, né? E aí você consegue ter coisas sendo presas por causa de flutuações de carga, beleza? Que são esses dipolinhos flutuantes. Guilherme, quer falar alguma coisa? Não? Tá bom. Enfim, não só a lagartixa, mas algumas espécies de aranhas, não todas, também são desse tipo. Fala? Não. Ah, tá bom. Aí, só para finalizar essa série de coisas interessantes do campo de vácuo, eu coloquei aqui, eu esqueci de trocar a imagem. Vai ser disponibilizado pelo meu site. Eu vou depois colocar aqui de novo, tá? O que eu estava falando? Ah, sim. Um efeito interessante, né, que é assim, meio esquisito um pouco, né? É o que a gente conhece como efeito Purcell. E o que é o efeito Purcell? O efeito Purcell é você colocar um átomo, beleza? E aí um átomo excitado, claro. E aí esse átomo excitado, a gente já discutiu que ele vai emitir luz depois de um certo dado tempo, né? Tipo, se a gente colocar vários átomos, assim, fazer uma estatística, a gente vai ter uma taxa de decaimento e tudo mais. Agora,
Se a gente faz essa mesma estatística, se a gente vai colocar esse átomo perto de uma superfície, por exemplo, um plano, o que acontece? Acontece que essa taxa de decaimento muda. Como é que vocês explicariam isso? O plano pode ser condutor, né? Condutor dielétrico. A distância do átomo é um parâmetro interessante, eu vou falar já sobre ela. Mas imagina um átomo pertinho. Onde pertinho é uma escala sua, tá? Por enquanto. O que acontece, né? Então, vou explicar o que acontece. Pode mudar para mais e para menos, vai depender do material, vai depender das condições, né? Vai depender do átomo também. Mas o que acontece é que quando você bota uma placa, o que você faz com o campo do vácuo? Você está impondo o que a gente chama de condição de contorno. Tá? E aí, lembra que eu coloquei uma expressão para a energia do vácuo? Essa energia do vácuo, antes, aceitava qualquer comprimento, certo? Só que perto desse átomo agora, você não vai ter qualquer comprimento, porque você vai ter uma condição de contorno aqui que vai fazer com que isso daqui, essa condição de contorno, altere o que a gente chama de campo do vácuo, ok? E aí, o que eu estava falando, né, de depender da distância, é porque o tempo da como você vai interpretar, né, a interação desse átomo com a placa vai depender do comprimento característico desse átomo, que é o tamanho desse átomo, e a relação desse tamanho com a distância que você tem para a placa. Pode aumentar, pode diminuir. Eu acho que isso vai estar muito mais relacionado com o material dessa placa, tá? Vamos ver. Guilherme quer responder alguma das perguntas? Uhum. Essa coisa da função de onda, pensa o seguinte: a minha função de onda ela tem uma largura, certo? Se a largura dessa função, se essa distância a placa for menor do que a largura da minha função de onda, aí é outra física. Aí é a física de muitos corpos. Esse átomo aqui ele vai encrencar com os átomos que estão aqui dentro, certo? Só que a ideia é que eu tenho uma função de onda localizada no espaço desse átomo, e a função de onda dos átomos da placa, eles não dão elas não se sobrepõem, entendeu? Elas estão distantes o suficiente para eu poder para eu poder desprezar efeitos ondulatórios de interferência entre eles. Né? A questão é, a distância ela vai determinar aqui o seguinte: se o retardamento do campo vai importar ou não. Certo? Imagino que quem já fez Eletro 2 já deve saber do que eu estou falando. Porque essa distância ela vai importar muito para o tempo que a radiação emitida por esse átomo se propaga para a superfície e volta para ele. Certo? É nisso que a distância importa. Se ele está muito perto, esse tempo é muito pequeno. Então, isso já vai ser um regime de interação. Se o átomo já começa a ficar mais longe, esse tempo aumenta e aí já vai ser outro regime de interação. A gente vai ver mais alguns detalhes sobre isso mais para frente, mas isso é só para a gente começar a ter um gosto dos efeitos do campo eletromagnético, porque o campo eletromagnético do vácuo é uma onda. Ela é flutuante, mas não deixa de ser uma onda.
Beleza, Espero gente? que eu tenha te respondido. Existe uma força de alta interação nesse átomo? Existe. Vamos falar um pouco mais sobre isso na quinta aula. É a chamada reação de radiação. Não sei se vocês já ouviram falar, mas Spoiler. spoiler. É. Aqui não tem esse negócio de segredo de spoiler, não. Aqui é revista de fofoca mesmo. E aí, por fim, então, né? A gente vai então chegar no que a gente entende por efeito Casimir. O que então é o efeito Casimir? Guilherme? Claro. Bom, a Larissa acabou de falar sobre uma situação em que um objeto ele muda as condições de contorno para o campo. Né? Isso a gente já espera um pouco lá do nosso eletromagnetismo clássico. Se a gente tiver uma placa perfeitamente refletora, a radiação que incide nessa placa vai ser refletida, ou seja, isso impõe uma condição de contorno. No nosso caso clássico, se a gente tiver duas placas paralelas, elas impõem uma condição de contorno, mas não tem nada de emocionante acontecendo ali. Isso é um efeito, o efeito Casimir é um efeito puramente do eletromagnetismo quântico, e é o que a gente vai abordar nesse curso. A gente vai começar a partir de uma força entre essas duas placas planas e paralelas, perfeitamente refletoras no vácuo. Né? A gente vai ver agora como é que a existência, como é que a condição de quantização gera essa força. E lá mais para frente, nos próximos dias, a gente vai ver que, na verdade, isso é um mundo. A gente vai explorar um pouco esse mundo das interações dispersivas. Esse é um dos efeitos que eu considero um dos meus favoritos do vácuo quântico, desses que a Larissa citou que está aqui. Ele é um efeito... Se elas não forem tá, vamos lá. O que muda quando você muda... A pergunta, né? O que acontece se as placas não forem condutoras é basicamente o que muda quando você muda o material. Isso vai ser uma coisa que a gente vai discutir na manhã, provavelmente. Mas eu já posso adiantar que é basicamente, se você for entender nessa linguagem nessa linguagem de condição de contorno, né? Se a gente tem placas perfeitamente condutoras, a gente está impondo o que seriam os nós, tá? Então, para essa placa responde, ela não responde a todas as frequências, né? Que, enfim, isso é irreal, tá? E aí você teria um nó dessa onda, tipo assim, tá? Você teria um nó nesse eixo que determina as placas. Quando você não tem um material que é perfeitamente refletor, o que acontece? Essas condições de contorno aqui mudam, tá? E a gente vai falar amanhã de uma forma de você abordar esse tipo de mudança sem falar de como essas condições de contorno se comportam, entre aspas, tá? A gente vai entender o que são essas condições de contorno de forma um pouco diferente. Beleza? Então, a energia de Casimir ela vai ser a energia que, assim, a energia do vácuo, né, é essa daqui. A energia, se a gente tem placas, também é essa daqui, tá? Só que o que está diferente nessa figura, né, para o caso que não tem placas? A gente tem frequências determinadas diferentes, certo? A gente não tem qualquer frequência permitida. Beleza? Só que se a gente faz para esse caso ou para esse caso, se a gente for calcular essa energia, o que a gente tem?
infinito. Vamos então embora. Não tem física nenhuma, energia infinita, né? Só que a grande coisa, né, do Casimir, que vai ser o que a gente vai colocar hoje, é que quando você subtrai essas duas quantidades infinitas, a gente tem um valor finito que se traduz numa quantidade física que a gente consegue medir. Quer dizer, o Casimir, exatamente, ninguém nunca mediu, porque não dá para medir, porque são condições ideais de um material ideal que não existe, tá? Mas, obviamente, a teoria dele foi aperfeiçoada e a gente consegue medir hoje o que seria uma energia de Casimir. Tá? Ai. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essa energia do vácuo com as placas e subtrair a energia sem as placas. Só que a gente precisa fazer vários passos matemáticos nesse meio do caminho. Tá? O que a gente precisa fazer? Ó, primeiro a gente tem que definir. Cutoff não, né? Corte, por favor. Sem spoiler, né? Sidney, você tinha falado ali de spoiler antes. A gente vai chegar nisso. Mas esse é um approach. Isso é uma forma de você abordar. Você pode colocar uma função de corte. Você pode fazer Existem vários caminhos, na verdade. A gente não vai falar que existe um caminho chamado zeta. Renormalização via zeta de Riemann. Tem esse caminho. Tem como você fazer expansão analítica, né? É expansão analítica que fala? Extensão analítica. Extensão analítica. Expansão analítica. No caso, esse é o mesmo método, né? Da extensão analítica é o mesmo da renormalização via zeta de Riemann, né? Regularização dimensional eu acho que também tem. Deixa eu ouvir falar. O que a gente vai fazer aqui... Eu devia ter colocado primeiro esse slide. Eu vou passar para o próximo. Não é. Peraí. Primeiro vamos... Como é que a gente calcula isso? Independente do método de como a gente vai fazer... exponencial é uma boa. Você pode colocar uma função exponencial e depois de calcular, né, essa diferença, você pode levar o parâmetro da função a zero e você vai ter o mesmo resultado. Isso é um método. Mas, enfim, voltando. Você precisa... Bem-vindo à física, Sidney. Você precisa definir o que a gente chama de volume de quantização, e aí a energia do vácuo, no caso livre ou no caso das placas, ou esse aqui é só das placas? Estou tentando lembrar agora. Não, esse é o caso só das placas, porque tem só TM aqui. Tá. A gente quando está no caso livre, a gente define esse volume de quantização, e aí a gente tem esse termo aqui, basicamente, para qualquer ômega n, né? Para qualquer n. E quando a gente coloca as placas, a gente tem uma imposição aqui que a gente não pode ter a polarização TE na superfície das placas. O motivo da gente não poder ter, né, essa polarização TE com n igual a zero é basicamente uma condição para satisfazer as equações de Maxwell, tá? A gente pode discutir um pouquinho mais depois. Então, a gente vai separar o caso TM e o caso TE, e aí a gente escreve essa soma em nx e ny. A gente escreve essa soma em nx e ny. Tá, tudo bem, desculpa. Caso TE e caso TM são polarizações do campo eletromagnético.
Existem diversas polarizações que você pode escrever, o campo eletromagnético, e o TEM é uma que é conveniente para esse tratamento das ondas quando a gente está usando condições de contorno nesse caso. TE e TM implica em transverso elétrico e transverso magnético. Eu devia ter colocado o que significava isso, né? Mas a gente consegue descrever com o vetor de onda e a direção, né, dessas placas, guias de onda também podem definir TE e TM, só que as guias de onda elas definem um pouquinho diferente desse caso. Nesse caso, é um caso mais a lá espalhamento, que o que define o que é TE e TM é o plano que você está espalhando a luz e o vetor de onda que está incidindo nesse plano espalhador, tá? Então, eu não sei se eu tenho como escrever. Eu não sei se não sei se vale a pena. Eu poderia ter colocado, né? Guilherme quer falar? Larissa, se você me permite, só dar um jeito geométrico assim de ver isso, é porque a gente sabe lá da física 4 que quando a gente tem o nosso vetor de onda, a gente sabe que os campos magnéticos e elétricos eles são perpendiculares a esse vetor de onda, certo? Só que eu posso fazer isso de dois jeitos. Eu posso fazer o campo elétrico perpendicular ao vetor de onda no mesmo plano do vetor de onda, e o campo elétrico e o campo magnético perpendicular, né? A gente formar essa trinca, né? O campo magnético sai da tela, o vetor de onda está indo na direção do meu dedo do meio, e o meu campo elétrico está para cima. Só que eu posso fazer o contrário. O meu campo magnético está para cima, o meu vetor de onda continua na mesma direção, e agora o meu campo elétrico aponta para fora. Essas duas formas de descrever uma onda formam a base, TE e TM, Transversal Electric e Transversal Magnetic. Aqui, ó. Isso se Eu diz. vou. Ué. Tá. Caramba, não tá indo, tá? Eu vou escrever assim. O que a gente tá falando é isso aqui que o Guilherme tá falando. Então, aqui a gente está definindo um vetor normal e aqui a gente está definindo o vetor de onda incidente nesse plano. E aí, esses dois vetores, eles podem descrever qualquer vetor nesse plano aqui, beleza? E aí é o que o Guilherme falou, se você está com o campo elétrico perpendicular a esse plano, é o transverso elétrico. Se você está com o campo magnético perpendicular a esse plano, você está com o transverso magnético. Beleza? E aí, você forma uma base, né, que tem... Não, o n igual a zero para o TE, você exclui porque você não pode ter... como é que é? Descontinuidade do campo magnético no Z. Não é isso, Guilherme? Porque o E está nessa direção, então o B está perpendicular a ele. Tem a ver com aquelas coisas de condição de superfície que a gente vê em Eletron 1, que o campo tangencial à superfície ele não pode ser descontínuo, ele tem que ser igual um ao outro. Aí se ele não existe para um material condutor, ele tem que ser zero no outro. Eu tô achando que a gente devia ter colocado elétrico como pré-requisito, talvez.
Talvez. Mas Vivendo aí e a gente vai vendo, aprendendo. a gente vai Mas explicando. a gente vai É, tirando as dúvidas de tudo que for aparecendo, tá? Então, vou tirar aqui. Ah, agora tá funcionando, só porque eu já consegui escrever. Tá bom. Deixa eu ver se eu... Tá. Então, a gente separa, né, esses dois casos, o que é só TM e o que é TE e TM para todos os N's aqui. Então, ômega N aqui é essa etiqueta, tá? A gente transforma essa soma numa integral, porque nesse plano, né, que é paralelo às placas, você pode ter qualquer nx e ny. Aqui é o z, tá? E aí você escreve que o campo de vácuo da esse campo de vácuo é isso daqui. Explicar de novo a expressão para o ômega n. Qual? Essa daqui? Ou essa daqui é... Isso, essa, com a raiz. Ah, sim. Guilherme? Quer Ah, explicar? claro. Esse K é o número de onda de cada oscilação, é isso? De cada um dos harmônicos? Sim, é porque você vai ter harmônicos em Z, certo? Porque eu vou ter as minhas condições de contorno no eixo Z. Aí é como se a gente tivesse ondas na corda, né? A gente vai definir os harmônicos no eixo Z. Só que essa condição de contorno é só em Z, né? Em X e Y, essa condição de contorno não está definida. Então, esse aqui são os meus harmônicos no eixo Z, né? Eu impus a minha condição de contorno, só vou ter frequências que sejam NP sobre A, certo? Mas o meu vetor de onda completo, ele vai ser isso aqui, mais agora as componentes que são perpendiculares a Z, que está escrito nesse capa aqui, certo? Esse é o módulo do meu vetor de onda, e a gente usa a relação de dispersão que ômega igual a CK, e K é o módulo do vetor de onda, que vai ser KZ mais KY mais KX ao quadrado, e aqui a gente vai ter, tirando como ômega igual a CK, a gente tem isso aqui. Isso aqui é o módulo do meu vetor de onda. Eu acho que faltou uma unidade ali. Tem um C aqui na frente. É. Mas aí é só botar C igual a 1, né? Ah, Não. tá. Ok. Beleza? Ok. Eu acho que desculpa, só. Fala, pode falar. Desculpa, super isso também mas a expressão para o... Por que a frequência é diferente para o TM e para o TE? Ah, não, é igual, só que com N igual a zero, né? É isso? Isso. Ah, tá. Ok. Desculpa. Aqui a gente tem todas as polarizações para, né? E aqui a gente só tem o TM. Ah, sim. Uhum. Ok. Obrigado. O que é uma condição antiperiódica? Porque assim, se a gente coloca condições diferentes, o que vai mudar são as frequências permitidas, né? Que é exatamente o que o Alan falou. Pode ser que exista trabalho já feito fazendo isso, não sei, não conheço. Tem sim. A gente vai colocar no site esse trabalho. Mas tem sim. Ele tem um artigo que faz com várias condições de contorno que existem por aí. Aquela condição de contorno de Robin, né? De que a função é igual à derivada, condição antiperiódica, tem tudo lá. Eu A gente pode postar eu esse conheço artigo lá poucos trabalhos na página. com isso. Eu nunca vi, né? Mas porque, enfim, essa é uma visão mais TQC, não sei. Mas enfim, o que importa é
a gente faz essa transformação e a gente encontra, né, a energia do vácuo para aquele caso com placas sendo isso daqui, que é o que a gente falou, que é uma condição que faz com que a energia do vácuo também seja infinita. Ela é linear com K, né? Enfim, e está integrada de zero a infinito, apesar de em DK2. Eu podia já ter transformado isso em K, enfim. Ela então não é linear, é quadrática. E aí quadrática aparece aqui. Aparece aqui. O que está acontecendo aqui, então, se a gente retira o caso livre? O que é retirar o caso livre? Retirar o caso livre é a gente voltar nesse caso aqui, né? E aí agora o N não tem restrição, e o N é mais que isso, né? O N pode ser tão... A gente pode, né? A gente pode entender o N indo para tão pequeno quanto... A gente pode entender esses passos como pequeno. Eu acho que é isso que é melhor. E aí, uma forma de escrever esses passos como pequeno é escrevendo esse DN aqui, tá bom? Guilherme? Desculpa, era o que mesmo? Só Não, deu você uma estava viajada aqui justificando esse rapidinho. DN. Ah, certo. E aí, retirar o caso livre. Você pode voltar no slide anterior, por favor, Larissa? Sim, senhor. Aqui, você repara, esse passo é 2π sobre L. Chega uma hora que eu vou tão longe aqui, chega a hora que eu tenho uma escala de frequência tão grande que esse passo ele chega a ser irrisório. É quase que os meus modos na cavidade, eles começam a se comportar bem parecido com os modos no caso livre. O espaçamento entre eles é muito pequeno. Então, se eu tenho a mesma contribuição dos caras presos na caixa e dos caras livres, a gente pode... É essa subtração que justifica a gente ter uma energia finita. A gente quer só os modos do campo que estão presos aqui na caixa que sejam diferentes do caso livre. Entendeu? Por isso que a gente vai subtrair desses caras à medida... Por exemplo, à medida que esse N fica grande, eu tenho os mesmos modos aqui dentro e aqui fora, né, no caso do caso livre. Nesse sentido, a gente pode entender o efeito Casimir como a diferença da pressão de radiação no interior da nossa cavidade e do exterior, que são associados com que são associados com esses modos aqui do caso livre. Isso. E aí, para finalizar, é a gente contabilizar o que está acontecendo nessa conta aqui, né? Porque isso daqui é uma conta. E o que a gente... Qual é o método que o Casimir fez para resolver essa conta? Ele apelou para uma coisa que a gente hoje em dia usa, que é a fórmula de Euler-Maclaurin. Essa é uma fórmula bastante útil e ela escreve, né, essa soma, e é exatamente a soma que a gente precisa, porque a soma com o primeiro... É a soma com o primeiro termo pela metade, né? O termo zero pela metade, e é a soma infinita desses termos dessa função, e escrita em função do quê? E escrita em função da integral dessa própria função, menos esses números de Bernoulli com derivadas, etc. Tá bom? E aí a gente escolhe uma função k, f de k, que a gente escolhe essa função f de k que faz com que... O que aconteça, né? O que a gente quer dessa função f de k? Essa função f de k que a gente vai usar para regularizar, que é assim, sugeriram, né, nos comentários usar a exponencial, poderia ser a exponencial, mas a gente está usando uma função genérica que tem as seguintes propriedades. O f de zero o f de zero é 1 e as derivadas seguintes são 0. Beleza?
E aí, essa é a nossa função de regularização. E aí, aquela expressão da energia de Casimir, tá? Ela vai ser reescrita dessa forma em função dessa frequência aqui adimensional, beleza? Essa frequência adimensional, ela é interessante por algumas questões e tal, mas o legal dela é que faz com que a gente escreva, né, aquela expressão lá, dessa forma aqui. Então, você vai ter um termo que é proporcional a ômega, e aí a função, né, esse f de n aqui, esse f de k aqui, que a gente estava colocando. E para cada termo, a gente vai ter, então, os termos multiplicados por esse f, beleza? A gente define esse fzão da fórmula de Euler-Maclaurin como essa função aqui, e a gente consegue escrever a energia de Casimir em função dos números de Bernoulli e essa função avaliada em zero. Só que como a gente definiu, né, inicialmente lá, acaba que isso simplifica a nossa vida, e aí a energia de Casimir ela vai ser escrita só em função de um número de Bernoulli. E no final das contas, no final da história, a gente vai ter essa energia finita, tem esse sinal menos, tá? E eu podia ter colocado mais um slide aqui para falar dela mais. E ela é proporcional à área, e ela vai com o inverso da largura, né, ao cubo. Guilherme quer falar alguma coisa? Essa é uma coisa que essa dependência com a área, né? Se a gente derivar isso aqui em relação a A, a gente tem a força, esse azinho, né? Essa distância entre as placas, a gente acha a força. Dividindo pela área, a gente vê exatamente essa pressão de radiação constante que eu tinha mencionado antes. Esse é um outro jeito Exatamente. legal da Eu gente entender o efeito Casimir. vou até escrever. O que o Guilherme está falando? O Guilherme está falando que a gente define uma força. Peraí, deixa eu. Não estou acostumada a escrever no Zoom. A gente define a função da força de Casimir sendo menos a derivada desse E de Casimir sobre essa dependência aqui com a distância das placas. Isso daqui vai dar a força. Agora, então pega essa força e divide pela área. Força por área é pressão. Então, é exatamente essa interpretação que o Guilherme estava falando. Você vai ter as flutuações, o entendimento, né, de que essas flutuações quânticas do vácuo fazem com que a gente tenha essa pressão de radiação, certo? Eu acho que é isso. O Guilherme quer falar alguma coisa. Eu fiquei com uma dúvida, posso perguntar? Fala, com certeza, fala aí. Eu não entendi muito bem como é que essa função arbitrária F foi inserida na fórmula para energia de Casimir. Aqui, ó. Lembra que a gente tinha... deixa eu... Será que eu faço assim? A gente tinha essa função aqui, certo? Uhum. Tá. Cadê? Vou escrever. Tá. Aí aqui, a gente definiu aquele ômega, que era uma frequência, beleza? Uhum. E aí esses termos assim, dk, k2, se transformou em d ômega, ômega 2. Aí esse daqui ficou d ômega, ômega. E esse daqui também. E aí, para cada termo, a gente foi lá e multiplicou pela função com a variável lá. Beleza?
Mas multiplicar por F não muda o valor da integral? Então, é o que a gente chama de regularização. Quando a gente está regularizando, qual é o método de regularização, né? O método de regularização, ele pode ser feito dessa forma que a gente fez, né? Que no final nada ficou em função da função de regularização. Ou a gente pode colocar uma função prescrita e levar o parâmetro dessa função prescrita, que nem sugeriram, ser a função exponencial, levar o limite dessa função prescrita aí a zero. Então, você faz o quê? Ah, tá. Por exemplo, você multiplica aqui por uma exponencial de alguma coisa que decai, tá? Aí multiplica por todos por essa exponencial que decai. E aí depois você leva esse parâmetro para zero, no final, entendeu? Ah, entendi. Pois tem que ter aquelas condições para F, né? Para garantir que Exatamente. a integral vai continuar mesmo. Entendi. Exatamente. É uma técnica para resolver a integral, só isso. É uma técnica para resolver a integral, exatamente. Entendi. É, e é uma técnica que não depende, você vê que o resultado, a gente poderia ter no final, um resultado que dependesse dessa função, certo? Só que a gente não tem isso, Sim, sim. beleza? Por conta desse limite. Eu acho que no caso da exponencial, eu acho que, se você está me falhando a memória, eu acho que também não, no final, os termos que dependeriam da exponencial se cancelam, entendeu? Tipo assim, você faz a integral e aí até sobra, só que eles se cancelam quando você leva o limite, entendeu? E A mágica da matemática. a mágica da matemática. Acaba que essa técnica é muito útil, enfim. Ok, obrigado. Beleza? E esse resultado aqui é o clássico do Casimir, que ele encontrou no artigo dele, que inclusive a gente vai colocar como referência, porque é um artigo super curtinho e basicamente é isso que a gente fez no final dessa aula. Mais alguma coisa, galera? Eu só tenho um comentáriozinho, que assim, beleza, a gente calculou isso, mas assim, essa força, ela tem algum... Qual a escala, assim, desse valor? Porque, bom, se for um negócio, assim, 10 a menos 38 Newton, também é legal que exista esse efeito, mas, assim, e como é que a gente vai medir, né? Tipo, vai ficar ainda um pouco distante da gente ver isso no laboratório. Só que não, assim, para, por exemplo, 10 nanômetros, se a gente jogar aqui de separação, essa pressão de radiação, ela chega a 1 atm. Então, a gente vê que é uma força fica até bem razoável, até essa pressão, assim, na cavidade. Isso no caso de duas placas infinitas, né? Pressão ou força por unidade de área. E aí, essa pressão seria uma função de força magnética ou em função da massa da partícula? Não, no caso, essa não é força magnética. É o seguinte, ali dentro da cavidade eu tenho ondas, né? E como a gente sabe, o campo magnético, ele carrega momento. A partir do momento que ele reflete na cavidade, ele está transferindo momento para a superfície, né? Ele faz isso nas duas. Como ele está transferindo momento, eu vou ter uma força ali, entendeu? Essa ideia, né, de radiação exercer pressão assim, se manifesta macroscopicamente, assim. Aquela coisa que eu falei, né, de você conseguir pinçar coisas com a luz, que é um braço do nosso grupo de pesquisa, é com essa ideia, assim. Você também tem os veleiros espaciais que são baseados nessa ideia da luz carregar momento e você conseguir ter pressão de radiação. O ponto da força de Casimir é exatamente essa pressão de radiação ser feita a partir de campos que surgem de flutuações do vácuo,
que é a coisa mais, assim, né, maneira possível. Sobre os experimentos, a gente vai estar postando alguns artigos no site e alguns experimentos vão ser comentados em sala de aula. Seria Exatamente. mais uma interação do que uma transferência. Interação, assim, no meu entendimento epistemológico e fenomenológico de interação, interação é transferência. Para mim é a mesma coisa. Ou seria uma pressão que puxa, sim, sim. Porque, ó, se o fóton vem para cá... peraí. Não, Não, assim, então. a Então, pressão, no a caso, deixa eu pressão, explicar. a força, nesse caso das placas paralelas com essas condições de refletores perfeitos, é atrativa. Então, você tem placas no vácuo sendo atraídas, né? Mas você pode ter outras condições que fazem com que as placas sejam, né, repelidas. Outra coisa, assim, Gabriel, essa coisa, beleza, eu vou ter a transferência de momento, ela vai tender a afastar as placas. Perfeito. Só que é aquilo. Tem a pressão também dos modos de fora da caixa, que são aqueles mais fortões que a gente subtraiu, entendeu? No caso, não é exatamente a pressão, a diferença de pressão, tá certo? É porque a pressão aqui dentro é menor do que a de fora, por isso que é atrativo. Beleza? Exatamente. A geometria Com interfere certeza. diretamente na energia. Exatamente. Muito. Que é uma coisa que a gente vai discutir amanhã, porque o que a gente vai. Qual foi a ideia, né, de trazer esse curso sobre efeito Casimir? Porque efeito Casimir a gente poderia, pelo conhecimento mais básico, né, parar por aqui. Assim, é uma palestra sobre efeito Casimir, isso daqui é suficiente. Só que você medir efeito Casimir, né, alguma coisa relacionada ao efeito Casimir, precisa que você coloque condições reais, né? Refletores perfeitos não é uma condição real. Refletores perfeitos, inclusive, tem um problema que todo material tem um tempo tem uma frequência com a qual os elétrons desse material respondem, né? Então, vai ser uma coisa que a gente vai discutir, inclusive. Que é um problema em aberto, inclusive, hoje em dia. E... Peraí. E aí estão... o que eu tava... Meu fio da meada aqui é que o professor, o Paulo, ele desenvolveu junto com um grupo da França, né, e várias outras pessoas, enfim, um método baseado em espalhamento de luz, que faz com que a gente consiga entender coisas como essa pressão de radiação, né, e força de Casimir, a interação de, por exemplo, o átomo com uma placa no vácuo, a partir desse contexto de espalhamento, tá? O problema em aberto é a resposta do material. Como a gente, assim, todo material tem uma resposta dielétrica, né? Enfim. Todo material tem uma resposta dielétrica. Existem modelos para ditar como essas funções dielétricas se comportam, certo?
A gente tem dois que são muito grandes, que é o modelo de Drude e o modelo de plasma. O modelo de Drude é aquele modelo super básico, né, que a gente vê, que é o modelo no qual existe dissipação de energia, né, quando você incide material. Então, por exemplo, você esquenta um metal porque você dissipa energia ao incidir radiação, beleza? No modelo de plasma, isso não acontece. Você não tem dissipação de radiação. E o problema em aberto é isso, porque não se sabe exatamente, não se tem uma resposta para qual é o modelo bom para a gente usar quando a gente está falando de materiais e efeito Casimir com temperatura finita. Beleza? Larissa, Oi. vou aproveitar a gente tinha combinado que eu ia ter que sair mais cedo. Me Ah, despedir do beleza. pessoal. Não, eu acho que tá um ótimo momento para a gente terminar a aula. A gente vai falando, a gente só vou responder aqui as últimas perguntas. E se eu Só não uma souber, coisa, se não souber, manda um e-mail, qualquer coisa. Eu vou não, deixar se aqui eu o não meu e-mail souber, também para caso alguém eu queira. pergunto para os especialistas hoje mais tarde e trago amanhã. É isso, a gente tem essa Show de semana bola. inteira. Você deixou seu e-mail? Você deixou meu e-mail ali no primeiro slide? Não, mas eu não botei o nosso e-mail no slide, mas eu vou botar no nosso site. Beleza. Então, salvem Aí, o se alguém site que a gente quiser bota qualquer tudo lá. coisa. Bom, pessoal, foi um prazer. Obrigado pelas perguntas. Tá certo? Obrigado pela presença a todo mundo. Eu vou indo embora nessa e bom fim de discussão aí, pessoal. Beleza, valeu, Guilherme. Gente, lembrando que a minha garganta tá meio ruim, e por isso que eu tô pedindo tanto pro Guilherme falar, não somente porque ele tem excelentes contribuições, mas enfim, só para terminar, a gente já falou que a geometria das placas influenciaria a energia, a gente pode calcular a energia de Casimir de interação entre duas esferas também, por exemplo, de qualquer material. Dependendo de qual... Assim, claro, a gente tem que modelar como esse material responde. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá, é porque deu uma travada aqui, aí eu não sabia se vocês estavam me ouvindo ainda. Vamos ver. Vocês estão com o meu site aí? Estão, né? Tá. Diferença de potencial das placas através de... não sei... Então, é meio sutil falar isso de aquecer placa ou não sei o quê. A gente não costuma trabalhar com regime de aquecimento. O que a gente faz a gente faz um tratamento em geral, quando a gente está falando de temperatura. A gente faz um tratamento quando o sistema está em equilíbrio térmico, sabe? Então, aquecer ou subaquecer, não sei exatamente o que seria isso, não sei. Não sei se... Então, efeito Casimir, Casimir Polder eu posso trazer amanhã, mas é basicamente levar em conta o retardamento e Casimir e Polder é entre átomos, se eu não me engano. É a interação entre dois átomos. Com retardamento, eu acho. Efeito Casimir. Não sei se gosta de atribuir o efeito Casimir à pressão de radiação. Se fosse assim, por que não podemos explicá-los classicamente? O efeito Casimir, assim, é porque você tem que lembrar, assim, o que acontece classicamente? Classicamente é você ter médias. Você não tem essa descrição de médias, né? Você tem a prescrição ponto a ponto. Então, eu não sei, assim, tipo, Mateus. Caramba, 29 mensagens. Calma aí, gente. Vamos com calma. Problema aberto eu já respondi, é o Drude Plasma.
Assim, o efeito Casimir e a pressão de radiação é uma forma... entender o efeito Casimir pela pressão de radiação é uma forma de você entender que fundamentalmente, essas flutuações de campo eletromagnético são flutuações de campo eletromagnético, entendeu? Então, a gente chama de pressão de radiação porque são flutuações que surgem das equações de Maxwell transformadas quanticamente, né? Então, vamos lá, continuando. Posso tentar explicar um pouquinho melhor minha dúvida? Eu posso tentar ler? Claro, Desculpa. claro, desculpa. Não, é rapidinho, é porque tá com 30 mensagens aqui, aí eu tô um pouco nervosa de não conseguir responder. Classicamente você não tem essas flutuações, né? Tá bom. O site vocês já botaram aí. Sobre software para modelar esse fenômeno, em que sentido? Depois do Matheus, por favor. Não, eu sei que, assim, materiais piezoelétricos são... A gente usa esses materiais nos experimentos com pinças óticas. A gente consegue mexer as amostras em ordens, assim, de tamanho muito pequeno, da ordem de nanômetro, eu acho, a partir de materiais piezoelétricos. Então, mas é isso, tipo, quando a gente está falando de efeito Casimir, a gente sempre tenta colocar num regime de temperatura, num regime de equilíbrio térmico, tá? Talvez tenha com um banho de temperatura diferente, né? Mas eu sinceramente, não conosco. Com licença. Boa tarde. Olá. Meu nome é Carlos. É relacionado ao software, você falou que tinha que simular ou modelar para ver o que acontecia quando você mudava a geometria e mudava o material. Por isso que eu perguntei sobre o software. Não é... quando eu disse modelar, não era nesse sentido de tá. você calcular prontamente. É de você ter um modelo que consiga trazer embutido nele as características da geometria e do material, entendeu? Entendi. Dessa forma que a bom. gente fez, a gente falou unicamente das frequências permitidas nesse material, nessa cavidade, certo? Essas frequências permitidas são a marca da geometria e do material, entendeu? Entendi. Para outras geometrias e para outros materiais, a gente precisava de um outro modelo para descrever isso, que a gente vai discutir um pouco amanhã, a fórmula de Lifshitz. Legal. Beleza? Obrigado. Matheus, pode falar. Eu acho que eu nunca vou chegar até o final do chat. Não, é que assim, a questão de atribuir exclusivamente a questão da radiação a pressão de radiação, a minha dúvida, assim, o meu estranhamento com essa atribuição é que, por exemplo, eu sei que o efeito Casimir também surge para qualquer campo quando imposto essas mesmas condições de contorno, né? Então, tanto para um campo escalar quanto campo fermiônico, você vai ter... Daí, só que pensando um pouco melhor, talvez, me soa um pouco estranho falar que seria a pressão de radiação, entende? Eu acho que... Sim. Mas daí, pensando bem, seria qualquer transferência de pressão que é carregada por qualquer outro campo, na verdade. Então, né? Mas o meu estranhamento é em pensar, tipo, atribuir um mecanismo. Eu acho que eu sempre fui relutante em atribuir um mecanismo. Eu sempre pensava, as densidades de energia são diferentes e então vai ter atração. Daí, eu acho que era mais um estranhamento mesmo, mas acho que eu estou me acostumando um pouco com a ideia que realmente uma transferência de alguma interação devido às flutuações, certo? Exatamente. É isso. É meio estranho, né? Você tem um efeito macroscópico, né? Em princípio,
que surge de flutuações de alguma coisa. No caso, são as flutuações do campo eletromagnético, né? Então, por isso que a gente falou de pressão de radiação. Porque a gente entende Certo. que uma força sobre área, essa coisa que tem dimensão de pressão, poderia ser entendida como uma pressão de radiação, porque é gerada, né, surge, emerge a partir do campo eletromagnético. Beleza? Certo? Tá, então vamos voltar aqui porque tem 40 mensagens. Existe alguma razão para a energia de ponto zero ser proveniente do campo eletromagnético? É da onde surge, né? Tipo, a gente estava... A definição da energia de ponto zero é a energia do campo eletromagnético quando a gente não tem nenhum fóton. O ponto zero é porque a gente não tem nenhum fóton. A gente, em princípio, não teria nada. E a gente tem energia eletromagnética, entendeu? Gabriel, você está escrevendo ou você pode falar? Eu entendi. A gente estava até. Você estava falando que estava muita mensagem, que a gente começou a conversar no chat também sobre isso daí. Entendi. E o pessoal comentou que isso é por conta do resultado da quantização, né? Você cai num oscilador harmônico. Só que a minha dúvida é a seguinte: por caso eletromagnético, isso sai no oscilador harmônico, e aí tem a questão da incerteza da energia, etc. Mas, para o caso potencial gravitacional, por exemplo, isso não tem um análogo? Ou o pessoal comentou de campo escalar? Se isso acontece, se a gente tem esse mesmo efeito, por que esse tipo de efeito não é observado? Ou se é observado, como é que ele é, sabe? Era essa a minha dúvida, mais ou menos. Pô, muito legal. Existe uma coisa que não é bem estabelecida chamada gravitação quântica. Não, mas eu não sei te Levemente responder, complicado, né? sinceramente. Hã? Levemente complicado, nada muito, É. muito Não, difícil. mas tipo assim, esses mecanismos, né, de quantização, a gente quantiza o que a gente sabe que é quantizável, né? Enfim, a partir de observações, a gente intuiu, né, que a energia do fóton era quantizada. Depois, assim, foi uma, sei lá, foi uma proposta e aí acabou se mostrando verdadeira, entendeu? E aí tudo que veio de consequência disso enfim, é porque a gente quantizou o fóton, a energia do fóton. Entendi. Então, basicamente, existe a possibilidade de que isso aconteça para outras interações, a gente só ainda não sabe como é que mexe com elas, ou a gente ainda não chegou numa relação, tipo, sei lá, interação forte, interação fraca, pode ter algum tipo de efeito desse tipo? Não sei. Sinceramente, não sei dizer. Não, tranquilo. Eu imagino que não deve ser muito trivial também, não sei, Não, graças a Deus. na gravitação todo mundo quer quantizar a gravidade, etc. Porque, enfim, você precisa de um ponto que conecte, né? As escalas muito grandes com escalas muito pequenas e não sei o quê. E, assim, as interações forte e fraca, elas são a nível nuclear, né? Enfim, mas em princípio a gente poderia talvez tentar um dia juntar, né, fazer uma escalazinha, né, de interações com a gravitação e o eletromagnetismo. Eu sinceramente, esse tipo de coisa, esse tipo de discussão, eu estou super por fora. Não, mas já foi ótimo, foi perfeito. Obrigado. Nada. Todo campo quântico tem um estado didático. Sim, é o campo com 0 fótons. Vamos ver. Gente, 59 mensagens, eu nunca acabo as mensagens.
Eu não sei, eu vou tentar. Posso tentar amanhã, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir, não, tá? Disponibilizar os slides antes. Fazer constante gravitacional múltiplo de HQ, tá? Entendi. Eu não. É isso, gente. Eu acho que eu consegui terminar as mensagens aqui. É porque o Zoom ele não vai excluindo as notificações conforme você vai descendo. Então, a aula de hoje eu vou terminar por aqui. Até amanhã. Espero que vocês voltem amanhã. E é isso. Foi um prazer. Vou parar de gravar.